Bom dia. O nosso convidado deste domingo é o ministro das Relações Institucionais, o gaúcho Pepe Vargas. Ministro, bom dia. Bom dia, Felipe. Ministro, o que é poder para o senhor? Poder é responsabilidade, é trabalho, dedicação e compromisso. Estando todo dia junto com a presidenta Dilma Rousseff, o senhor se sente um homem poderoso? Não, me sinto um homem com uma responsabilidade muito grande. Ministro, por que o senhor aceitou um cargo como esse? Relações institucionais, num momento complicado da situação brasileira, o senhor passou muito bem pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, fez uma belíssima votação para deputado federal e aí volta para o governo numa frigideira que é esse ministério. Bom, eu sinceramente não estava projetando voltar ao Ministério, né? Mas a presidenta Dilma ali, um pouco antes do Natal, no dia 22 de dezembro, mais precisamente, ela me chamou e pediu que eu assumisse essa função, né? Pediu-me para ajudá-la e, obviamente, eu não posso me furtar de tentar ajudar o governo da presidenta Dilma. É uma missão mais espinhosa, é um ministério que não executa nenhuma política pública, não tem ações e programas de governo, e é responsável pelas relações institucionais da Presidência da República. Com o Congresso Nacional... O senhor só vai apagar incêndio, isso? O Congresso, principalmente num momento como Sim. agora, né, onde o Congresso está com uma instabilidade, uma tensão muito grande, de fato é complexo. Mas tem uma outra parte do trabalho da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que é a relação com as prefeituras, com as entidades representativas dos municípios e também com os governos estaduais. Então tem uma parte de relações federativas e uma parte de relações com o Congresso Nacional. A parte mais complexa, de fato, é com o Congresso Nacional. Como é que está isso aí para o senhor? Quer dizer, o senhor é do Congresso, o senhor tem experiência no Congresso, mas nesse momento que está um governo de coalizão como esse, cheio de problemas, né? Porque não fechou todos os cargos ainda do governo. Tem gente forçando, puxa para aqui, puxa para lá. O Congresso já começou com algumas votações, o governo já sofreu derrotas. Como é que é para o senhor estar convivendo nesse dia a dia? Como é que é o cargo em si? Porque o que só se ouve falar é que o governo está com problemas na articulação. O governo não só sofreu derrotas, ele perdeu algumas votações e ganhou outras. Acontece que nunca é dito quando a gente ganha, né? Então faz parte do processo. Mas o que acontece? Nós iniciamos o ano legislativo com uma disputa entre os dois principais partidos dentro da Câmara. O PT tinha candidato à presidência da Câmara e o PMDB tinha candidato à presidência da Câmara. O Senado, o candidato do PMDB, o PT apoiou. Até porque a regra do Senado tem sido mantida. O partido que tem o maior número de senadores tem o direito de indicar o presidente e essa regra tem sido mantida. Na Câmara era assim também. Depois de um tempo se fez um acordo partilhado, né? Os dois maiores partidos ficavam um biênio um e outro biênio outro. E essa regra foi quebrada agora, porque não foi possível um acordo que garantisse um biênio para o PMDB e um biênio para o PT. E aí levou essa disputa. Essa disputa acirrou um pouco os ânimos. A gente estava recuperando esse diálogo. No momento que recuperamos esse diálogo, houve esse vazamento, né, essa especulação em torno da lista do Procurador-Geral da República, de quem estaria na lista do Janot, né? E gerou muita instabilidade novamente, né? Tanto que o presidente do Senado devolveu uma medida provisória, né? Então, de fato, criou uma instabilidade novamente, né? Há um processo de tensão no ar no Congresso Nacional. Mas ministro, antes da gente avançar na Lava Jato, ainda a CPI da Petrobras já foi instalada, Eduardo Cunha foi, segundo alguns, muito ágil. Colocou Hugo Mota lá, Hugo Mota ontem pegou, ontem não, na quarta-feira, né? Pegou e colocou a situação de 4 sub-relatorias, quando a relatoria seria do PT, criando mais instabilidade no Congresso. É o senhor que tem que ir lá para dentro articular isso também? Como é que vai funcionar essa articulação toda, já que o PMDB, que é aliado, tem Temer dentro do Palácio do Planalto, coloca aí umas bolas nas costas, muitas vezes, do governo? Bom, a CPI não é um assunto que o governo controla, né, diretamente nem indiretamente. Eu tenho dito, Felipe, que essa CPI ela não vai ter uma agilidade de investigação e não conseguirá aprofundar tanto quanto já foi aprofundada a investigação no que diz respeito aos crimes que foram cometidos contra a Petrobras. Não vai conseguir fazer um trabalho mais aprofundado do que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal já fizeram. Por quê?
Porque a CPI é um pouco de espetáculo, é disputa política, né? Então ela não faz a investigação, ela é muito espetáculo, muita disputa e pouca investigação. Já a investigação no âmbito do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, não, são profissionais, né? São promotores, são delegados, têm instrumentos investigativos que são feitos sob sigilo. Na CPI nada é sigiloso, né? Aprova um requerimento, quebra um sigilo, tudo ao vivo, a cores, transmitido ao vivo, inclusive. Então, a eficácia da investigação dessas instituições que eu falava anteriormente é muito mais rápido do que uma comissão parlamentar de inquérito. Nós temos hoje uma situação no Brasil onde as instituições que combatem a corrupção funcionam. Não foi assim no passado, né? Mas hoje nós temos uma Controladoria Geral da União fortalecida, nós temos uma Polícia Federal que tem autonomia e independência para investigar, foi fortalecida para fazer isso. É importante dizer que essas duas instituições, os chefes dessas instituições, são indicações da Presidência da República, né? Então, quem está fazendo essas investigações na CGU e na Polícia Federal são pessoas do governo e que não estão deixando de investigar, doa a quem doer. Depois nós temos o Ministério Público Federal, quem indica o Ministério Público Federal é uma lista tríplice. Os promotores votam, encaminham a Presidência da República com a lista tríplice. O presidente Lula manteve o procurador do caso do Mensalão. Né? O Renan Calheiros mandou um recado para o Rodrigo Janot. Assim, olha, tem uma reeleição aí pela frente. É que esse cargo, na verdade, quem vai referendar ou não é a presidenta Dilma Rousseff. Rodrigo Janot pode ter se queimado com essa lista? Veja bem, o que acontece? É uma votação, né? Então os promotores fazem uma votação, só os 3 mais votados da lista são encaminhados à Presidência da República. A Presidência da República pode escolher qualquer um dos 3. E aí encaminha para o Senado para ser sabatinado no Senado. Se o Senado aprova, vira o chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República. Tanto o Lula como a Dilma inauguraram uma prática muito salutar que não era utilizada no passado, que era o seguinte: o mais votado nós encaminhamos. É isso que garante a independência. Inclusive, Antônio Fernando de Souza foi reconduzido por Lula no meio do caso do Mensalão. Sem dúvida. O que muita gente dizia, olha, o presidente podia ter feito uma outra opção. Poderia. Bancou o homem que estava lá, com o José Dirceu, José Genuíno, estrelas do PT na lista do Mensalão. Mas o Rodrigo Janot se queima nesse momento? Porque o Renan mandou um recado na sexta-feira. Veja bem, aquilo que eu digo, o que garante a autonomia e a independência é a lista tríplice. Não sei se o Janot vem na lista ou deixa ele vir na lista na próxima escolha, né? Então, falar por hipótese fica difícil. O que eu estou dizendo concretamente é que isso tem sido seguido, né? Bom, é por isso que hoje não se varre mais para baixo do tapete a investigação. Porque é importante se dizer, antigamente era isso mesmo. Se tinha um delegado da Polícia Federal investigando algo que podia gerar um problema, transferia ele de um lugar para outro, né? Bom, o Geraldo Brindeiro, que foi Procurador-Geral da República, chegou a ser conhecido na época como engavetador-geral da República, porque as denúncias iam lá, ele engavetava, ele arquivava as denúncias. Então isso também há uma garantia, portanto, que o Ministério Público Federal colocou o primeiro da lista deve ser o assim, sucessor de Rodrigo Janot. Todos os anos foi assim. E é importante dizer o seguinte, né, que veja que nesse caso da Petrobras, o principal delator, que é o tal do Pedro Barusco, na delação dele, primeiro, tanto ele como aquele tal de Renato Duque, como o tal do Paulo Roberto Costa, como o tal do Nestor Cerveró, todos esses 4 funcionários da Petrobras que foram pegos em corrupção, eles entraram na Petrobras por concurso público. Eles não entraram lá pelas mãos de um governo ou de outro. Eles são funcionários há 30 anos da Petrobras. Galgaram posições, tiveram funções de gerência, de direção em vários governos, nos governos do Fernando Henrique, nos nossos governos. Então, eles são funcionários de carreira. E, infelizmente, são réus confessos, com exceção do Renato Duque, que vem dizendo que não fez nada. Os outros 3 fizeram acordo de delação e reconheceram que cometeram crimes. O Barusco aqui, ele diz o quê? Olha, eu desde 1996 recebo propina de uma empresa chamada SBM, que é uma empresa holandesa. Desde 96. Se tivesse feito uma investigação séria lá atrás, porque denúncias houveram. O Paulo Francis, na época, fez denúncias sobre que tinha corrupção na Petrobras. Não investigaram nada. Porque as datas realmente existem. Mas essa questão de jogar para o governo Fernando Henrique, são 12 anos de governo do PT. Veja o que eu estou dizendo aqui, Felipe. O Paulo Francis, jornalista já falecido, mas extremamente reconhecido nacionalmente. Sim. O Paulo Francis, naquela época, fez denúncias dizendo que havia propina, corrupção dentro da Petrobras. Nada foi investigado.
Foi arquivada as Mas investigações. nos 12 anos, Ok. nos 10 anos primeiros do PT, também nada foi investigado. Não, mas essas investigações já vêm acontecendo há algum tempo. Né? Como é que tem sido o script dessas investigações, se tu for analisar? A Controladoria Geral da União detecta indícios. Em geral, não só desse Sim, caso. sim, sim. Nós temos aí, agora me esqueci o número, mas deve ter perto de 2.000 funcionários públicos que foram demitidos durante o nosso governo por praticarem corrupção. Óbvio que a maioria dos funcionários da Petrobras, a imensa maioria dos funcionários públicos, são pessoas corretas, íntegras e honestas. Né? Mas, infelizmente, pode ter alguma coisa desse tipo. Né? Enfim. Por quê? Porque tem um roteiro que é mais ou menos o seguinte. A Controladoria Geral da União faz as auditorias, detecta indícios, mas ela não tem poder de polícia para investigar. Então, ela manda para a Polícia Federal, quando ela detecta indícios. E a Polícia Federal, que tem poder de solicitar quebra de sigilo fiscal, telefônico, de internet, patrimonial, bancário, faz investigações. E vai coletando provas. Eventualmente, o Ministério Público também entra em cena. É esta a grande novidade no Brasil que a gente vive hoje. Qual é o nosso drama? Por um lado, é triste a gente descobrir que tem gente roubando de uma empresa pública tão importante que nem a Petrobras ou roubando de qualquer órgão público. Por outro lado, é bom que está se descobrindo. Né? E isso gera uma situação que é a seguinte: na percepção da opinião pública, as pessoas olham e dizem, a corrupção aumentou. Né? O governo do PT, a corrupção aumentou. Na realidade, o governo vem combatendo a corrupção e por isso ela está aparecendo. E antigamente, infelizmente, ela não existia. Porque é aquilo que eu falei. Não tem problema nenhum de concordar com o senhor, mas é que os números cresceram muito, ministro. Porque a corrupção... É muito roubo, ministro. Porque é combatida a corrupção. Agora, também no que diz respeito à Petrobras, a Petrobras antigamente executava muito pouca obra. Né? A Petrobras ficou, acho que uns 30 anos, 20 e poucos anos, sem construir uma refinaria nova. Né? A Petrobras cresceu muito, né, no nosso governo, devido à questão da descoberta do pré-sal. A Petrobras extraía 1.200.000 barris por dia. Nós estamos já com 2.100.000 barris por dia. A corrupção precisava aumentar na mesma proporção, não, né? Não, eu estou dizendo... Não, eu digo isso. Felipe, veja bem. O que nos assusta para nós, população, mas, Felipe, é que quando a gente vê o número Felipe, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: por que o governo anterior não investigou a corrupção? O governo anterior era Lula. Estou falando do governo... Não. Veja bem, tem um sujeito lá que diz o seguinte: eu recebo propina desde 96. Por que de 2003 para baixo a imprensa, o Ministério Público não quer investigar? Tem o dever de investigar. Não. Nós queremos investigar tudo. Não, a imprensa quer também, quer dizer que a imprensa está indo meio a reboque. Não, mas veja bem, mas Felipe, veja bem. Mas eu concordo com o senhor. Eu estou dizendo o seguinte... Mas Eduardo Cunha deixou bem claro, por que o Congresso não vai investigar Fernando Henrique Cardoso? Porque no... Mas precisaria... Não é o Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique. Veja bem, não é o Fernando Henrique Cardoso que vai ser investigado. E nem o governo Fernando Henrique Cardoso. Assim como a Dilma não está sob investigação. O que acontece é o seguinte: descobriu-se uma quadrilha que rouba há muito tempo de dentro da Petrobras. No objeto do pedido da CPI não está o período de 2005. Por quê? Porque o objeto do pedido da CPI foi feito pelo PSDB. Sim, mas por que vocês do PT não fizeram? Porque nós pedimos para fazer CPI no passado e as CPIs não eram autorizadas a serem feitas. Vai lá em São Paulo para tu ver, no caso do trem-salão lá, se na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se abre uma CPI. Não se abre. Então, esse é um instrumento de luta política. Agora, veja bem. Perfeito. E agora, muda muito quando a gente muda de lado. O que eu estou levantando é o seguinte. Existe uma corrupção dentro da Petrobras comprovada, porque uma pessoa que fez uma delação premiada diz que desde 96 recebe propina. O que seria o correto? Vamos investigar pelo menos desde 96 até aqui. A CPI está querendo investigar só de 2003 para cá. Precisa investigar tudo, essa é a nossa posição. Investigue tudo, doem quem doer. O que eu estou dizendo é que lá, antigamente, não se investigava. O Procurador-Geral da República arquivava todas as denúncias. Eu dei aqui um caso concreto. Sim. Por que a denúncia que o Paulo Francis levantou lá em 96, 97, por que o procurador arquivou e não fez a investigação? Por quê? Por quê? Essa pergunta não vai ficar parada. Como é que é mudar de lado? Deixar de ser estilingue para ser vidraça nesse caso? Felipe, eu fui relator de uma CPI aqui na Assembleia Legislativa quando eu fui deputado estadual. A CPI que investigou desvios na Companhia Estadual de Energia Elétrica. Sim. Esses desvios ocorreram nas gestões do governador Jair Soares e do governador Pedro Simão. Certo?
Quando eu fui para entregar meu relatório, ficou como eu era de oposição, enfim, coisa e tal, era no governo Brito, né? Não, ele vai indiciar os governadores. Eu não indiciei os governadores, porque eu não vou politizar e partidarizar um tema como esse. Nós descobrimos sim que pessoas roubaram da CE. Comprovamos com a quebra do sigilo fiscal que pessoas roubaram da CE. Mas não teve, nem o secretário de Estado roubou, nem o governador roubou. Então eu acho que quando tu faz um trabalho desse tipo, tem que ter com seriedade, né? O que existe é uma quadrilha que rouba da Petrobras há muitos governos. Nós não temos que partidarizar esse tema, nós temos que investigar a fundo para descobrir todos os que roubaram da CE desde o momento da Petrobras, desde o momento que começaram a roubar da Petrobras. E criar condições e regras internas, uma empresa daquele tamanho, que evite que isso aconteça. Veja que agora, recentemente, a partir do momento da descoberta dessas questões, foi criada uma estrutura corporativa dentro da Petrobras que poderá evitar, porque tu nunca pode ter garantia disso, coisas desse tipo. Agora, o que não dá, isso é inaceitável, é que tente se fugir do debate que esse processo de corrupção ocorre há muito tempo e queira se colocar ele só num tempo. Nós vamos para o segundo bloco, conversando com o ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, em instantes aqui no Poder RS. Já voltamos. Poder RS volta na manhã deste domingo, conversando com o ministro das Relações Institucionais, o gaúcho Pepe Vargas. Ministro, sexta-feira, na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo informava que um debate político interno do PT quer aí ampliar, fazer aí uma ideia de um pacto político, né? Diante dessa deterioração política, da crise econômica, das dificuldades, o ajuste fiscal que o governo está propondo, incluindo os tucanos. Tem espaço para isso no governo? O governo está tratando disso? No Palácio do Planalto, vocês estão falando sobre isso? Não, obviamente que existem vasos comunicantes, conversas com a oposição também, né? Nós vivemos numa sociedade democrática. A oposição, nós não podemos tratar quem é oposição como se fosse inimigo e vice-versa. Então existe esse debate dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro da Câmara. A gente conversa com a oposição. Qualquer pacto no sentido de ajudar a combater a corrupção, pacto para ajudar a manter a estabilidade econômica do país é muito bem-vindo, né? Nós não vivemos numa situação de crise econômica, com todo o respeito. Quem vive crise econômica é a Europa, o Japão, que está em recessão. Isso. Taxa de juros mais alta nos últimos Mas, Felipe, 8 anos. Vamos caracterizar o que é uma crise econômica. Crise econômica é desemprego galopante, inflação fora de controle, né? Isso sim é uma crise. A taxa de desemprego está aumentando. Não, mas nós chegamos à taxa de desemprego mais baixa da nossa história. Certo, mas está aumentando. 4,3%. Bom, mas 5,3%, com todo respeito. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, Felipe. Mas o mês que vem pode ser 6%. Não, veja bem. O senhor imagina que com tudo isso os empregos serão mantidos? O que eu estou dizendo, a indústria não vai demitir. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que o Brasil não vive uma crise econômica e não vive uma deterioração da sua economia. Nós temos um ajuste fiscal de curto prazo, porque em 2014 nós tivemos um déficit primário de 0,6% do PIB. Gastamos mais do que devia. Por que gastamos mais do que devíamos? Porque desoneramos tributos fortemente, a folha de pagamento principalmente, mantivemos os investimentos do PAC. E por que fizemos essas duas coisas? Então, perdemos a arrecadação e mantivemos os investimentos do PAC. Para quê? Para fazer uma política anticíclica para enfrentar uma crise muito forte lá fora. Crise na Espanha, que tem 25% de desemprego, nos Estados Unidos, que tem 12% de desemprego, no Japão, que está em recessão. Mas voltaram a crescer. Não. Os Estados Unidos voltaram a crescer. Não, Felipe, vamos lá, vamos dar nome aos bois. Os Estados Unidos, nós estamos torcendo que os Estados Unidos se recuperem, mas ele tem uma pequena recuperação da sua economia, pequena. Sim. Tomara que continue. Mas é uma recuperação. Mas tomara que continue. E tem o desemprego, que é o dobro do Brasil. O desemprego nos Estados Unidos é o dobro do Brasil. A Europa continua em crise. O Japão continua em recessão. Essa que é a questão. O Brasil vai ter agora, num curto espaço de tempo, que fazer um ajuste fiscal para
tentar retomar o crescimento em patamares mais elevados. Esse é o nosso objetivo. Por que o senhor comparou com os Estados Unidos, Japão, Europa, não comparou com o BRIC, os países do BRIC? Todos eles cresceram mais que o Brasil. Todos eles desaceleraram tanto quanto o Brasil. A Mas China... cresceram mais. Bom, mas, no crescimento maior. mas, Felipe, a China crescia 14%. A China teve o pior desempenho econômico dos últimos 25 anos. A China teve o seu pior desempenho econômico dos últimos 25 anos. O pior desempenho econômico é 7,5%. Dos últimos 25 anos. Se crescer 7 anos, 7,5%, cresce Mas o dobro. a China dobra. crescendo 7,5% é ruim para a China. Sim, ela sim. tem que crescer mais, porque ela é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós tínhamos uma dívida pública líquida de 60% do PIB, hoje é 37% do PIB. Nós tínhamos uma taxa de juros que era de 25% do PIB, hoje é... Desculpe, uma taxa de juros que era 25%, hoje é 12%. Nós tínhamos desemprego que era 12%, 14%. Hoje, o desemprego é 5,3% da população economicamente ativa. Todos os indicadores econômicos são melhores. Qual é a dúvida que ficou? Eu fiquei com a dúvida dos 25% da taxa. A taxa de juros era 25%. Quando? Em 2003, era 25%. A Selic foi... A taxa Selic era 25%. Se tu quiser pegar um pouquinho mais para trás, no tempo do governo Fernando Cardoso, chegou a 40%. Chegou a 40%. E o Brasil quebrou 3 vezes e teve que pedir dinheiro para a FMI. Fernando Henrique contesta isso, hein? Não, quebrou, é só tu pegar os contratos. Fernando Henrique Não, contesta. não, o contrato com a FMI está assinado e não tem como questionar. O Brasil quebrou. O Brasil tinha 17 bilhões de reservas. Aquelas reservas eram insuficientes para pagar os seus compromissos. Aí ele foi lá, fez um empréstimo no Fundo Monetário Internacional. E aí perdeu a soberania de definir a sua política econômica. Quebrou, sim. Eu não estou dizendo isso para fazer disputa política, eu estou colocando para dizer que a situação econômica era muito ruim, hoje a situação econômica é outra. Nós temos que fazer um ajuste fiscal de curto prazo, é verdade. Agora, não é uma situação de crise econômica e de descontrole econômico. Eu tenho menos de 5 minutos. A inflação, ela está um pouquinho acima da meta, mas no segundo semestre todo mundo sabe que ela cai. Tá. Eu tenho menos de 5 minutos. Esse bloco abriu perguntando se tem espaço para o PSDB para ir lá conversar com o PSDB. E toda hora o senhor cutuca, lembra o passado. Perfeito, é do jogo. Mas eles deixam de nos cutucar no presente? Não, mas então não tem clima para conversa. Se eles cutucam no presente, vocês lembram o passado, como é que vai sentar ao redor de uma mesa, vocês com os tucanos, e dizer, olha, gente, vamos fazer um pacto e vamos melhorar esse país, vamos pegar e tirar, vamos virar essa página. Com todo respeito, o país não vive uma crise econômica, não vive uma crise econômica. O que existe é uma situação de ajuste fiscal de curto prazo. Nós teremos, sim, uma elevação do desemprego por conta que chegamos a uma taxa de desemprego muito baixa, a menor da nossa história. Então, é normal que dê uma flutuação. Nós teremos efeitos também, infelizmente, em função da corrupção na Petrobras e das grandes empreiteiras que estão envolvidas nessa corrupção. Já há efeitos econômicos disso, porque essas empresas, né, entraram em crise também, então até por isso o desemprego aumenta um pouco. Mas assim, nenhum analista econômico sério, nenhum, diz que nós vamos ter uma escalada do desemprego, uma escalada inflacionária, uma escalada da taxa de juros. A inflação está batendo e chegamos 7,7, ministro. Está fora da meta, está 1,2 acima da meta. 7,7, e se tu pegares todos os indicadores da inflação que foram apresentados agora, o IGPDI, etc., todos eles já mostram uma certa desaceleração. Nós estamos todos os anos é assim. 1,2 em fevereiro. Todos os anos é assim, Felipe. Todos os anos é assim. No primeiro semestre a inflação é maior. No segundo semestre a inflação cai. Esse ano nós vamos ter a inflação ali no teto da meta, pode até ser que fique um pouquinho acima da meta, 6,5%, 7%. Tá. Agora, isso não é. Nós tínhamos inflação de 12%, tá, de 14%. Então, essas questões... Eu tenho que voltar para as questões políticas. Além de tudo, mas a economia é importante, claro porque ela é sim. política também. Veja o seguinte, a taxa de câmbio hoje é muito mais favorável. Muito mais favorável. Os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego de janeiro mostraram o quê? Mostraram que a indústria de transformação teve crescimento do emprego. Por que teve crescimento? Porque a taxa de câmbio hoje é mais favorável. A economia norte-americana, por que eu disse que nós estamos torcendo para os Estados Unidos se recuperar? Porque 75% do que a gente exporta para os Estados Unidos é manufaturado. Portanto, valor agregado é bom para a indústria. É bom para a indústria. China, disse essa semana China, André Gerdau e Johan Peter, na entrevista coletiva da então, Gerdau, dizendo que os de... números da Gerdau vão melhorar em função que o dólar deu uma disparada. Se os números da Gerdau vão melhorar,
porque a taxa de câmbio está melhor, por que o resto da O economia problema não vai é que melhorar? o Felipe e muitos telespectadores vão ter que cancelar suas viagens para o exterior, porque não sabem quanto é que vai estar o Bom, dólar. mas nosso problema aqui é garantir emprego para o povo brasileiro. Tá. Né? Quem tem recursos econômicos para viajar para o exterior, tudo bem, ótimo, beleza. Mas nós temos que garantir o emprego e a Bom, economia do Brasil. deixa eu Se a Gerdau vai Congresso- melhorar, por que o Brasil vai piorar? Não tem, Bom, então não fecha Mas uma a coisa Gerdau com a melhora outra. também muito em função do quadro internacional. Mas é isso, Felipe. Eu tenho que voltar pro Congresso. O câmbio vai puxar a indústria. Me diga o O seguinte, câmbio vai puxar a indústria. Isso é positivo para o país. É muito melhor vender manufatura para os Estados Unidos do que vender commodity para a China. Agrega mais valor na economia. tá, então é o seguinte, eu estou estourando o tempo. Se o Joaquim Levy cair, eu vou apostar no senhor. Não, deixa o Joaquim Tem, Levy lá. não, é que tem gente que diz que o senhor vai cair, né? Tem gente que diz, né? Porque, óbvio. né? O mercadante. Tem gente que diz, olha, tá sendo verdade. Tá, mas se o Levy cair, porque o senhor está com todos os números na ponta, tá falando muito mais de economia que de política, que é a sua função. Mas a política e a economia não juntas, não tem como separar uma coisa da outra. Renan Calheiros, no meio de toda essa crise, já avisou ao Palácio do Planalto que se insistir no veto à correção de 6,5% do imposto de renda, o governo perde. Veja bem, o Renan. Como é que vai fazer essa articulação? Não pode o governo ficar perdendo essas coisas todas no Congresso? O governo não perde só no Congresso. Vou dar exemplo. O orçamento Tempo impositivo. estourado. O orçamento positivo, o governo ficou favorável, desde que a gente fez aquele acordo que metade das emendas impositivas tinham que ser para a saúde. Foi a condição que o governo colocou, o Congresso concordou, nós demos ok. Mas a notícia foi que o governo perdeu. Não perdeu. O governo conseguiu um bom acordo no que diz respeito ao orçamento positivo. Certo? Ontem mesmo, aprovamos o Estatuto da Pessoa... Ontem não. Na quinta-feira. Aprovamos o orçamento... o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Certo. Então, o governo tem vitórias na Câmara. Essas medidas sequer foram votadas. O imposto de renda, concretamente, nós já abrimos a conversa com o Congresso Nacional para discutir a alternativa também ao imposto de renda. Já dissemos que a gente está aberto para discutir uma A alternativa. gente já explodiu o horário no primeiro bloco. Eu imaginava que a gente ia falar no segundo bloco sobre a Lava Jato, esses nomes que estão aí desde sexta-feira. Me diga o seguinte, com tanto nome de político, como é que o senhor volta para Brasília amanhã para articular isso? Os políticos estão indignados, todo mundo com vazamento. Vazamento não, né? Agora já é oficial, STF liberando nomes. Como é que vai funcionar a partir de amanhã Brasília com essa polvorosa de tanto político sendo investigado na Lava Jato? Não, o clima está tenso no Congresso Nacional em função da lista do Lava Jato, na semana agora que antecedeu, a tensão era toda em função do fato de que a lista não aparecia. Né? Então é importante que a lista surja, né, de fato, como surgiu, e que se levante totalmente o sigilo. Porque a pior situação é aquela o fulano parece que está, será que o fulano está? Agora, sabendo, vai todo mundo tocar a vida. Não, eu acho que tem uma investigação que será feita. Obviamente que isso cria um clima de instabilidade no Congresso Nacional, né? Dificulta, obviamente, as questões das relações internas dentro do parlamento. Agora, veja bem, o governo não tem como botar nem tirar ninguém da lista. Né? Sim. Quer dizer, não foi o governo o governo não tem como chegar para o Procurador-Geral da República e dizer, ó, tira o fulano ali da lista, põe o Beltrano ali na lista. E muito menos o Supremo Tribunal Federal. A gente já explodiu o horário, ministro. Tá bom. Eu quero lhe agradecer a presença nesse domingo aqui. Tá? Cuidado com essa frigideira, porque eu imagino que voltando para Brasília amanhã vai ser uma loucura realmente em função de tudo aí do noticiário do final de semana. Um bom dia para o senhor, um bom domingo. Bom dia a todos. Conversamos com o ministro Pepe Vargas neste domingo. Poder RS volta no próximo com mais um convidado muito especial. Até lá!